Você já se viu naquela situação em que o paciente olha para o orçamento e diz: "Poxa, doutor, tá caro"? Ou então solta o clássico "vou pensar e depois te aviso" e nunca mais aparece. Se isso acontece com frequência, esse vídeo é para você. Acredite, isso não acontece porque o paciente não quer ou não precisa do tratamento. A grande questão é que ele não percebe o valor suficiente na proposta para justificar o investimento. E é aqui que entra um erro que muitos dentistas cometem: achar que atrair pacientes particulares depende apenas de fazer anúncios e esperar que alguém disposto a pagar apareça. O que muitos não percebem é que o paciente particular não age por impulsão. Ele pesquisa, compara, avalia, ele não se guia pelo barato, mas também não vai pagar caro se não entender o porquê deve fazer isso. O problema não está no preço, está na percepção de valor. E construir essa percepção começa muito antes da primeira consulta. Hoje, vamos explorar quais estratégias nós podemos utilizar para atrair pacientes particulares. Não é mágica, não é sorte. É um processo estruturado que envolve percepção de valor, marketing e um comercial bem treinado. Então, se você quer entender como atrair e converter pacientes que realmente valorizam seu trabalho, fica até o final desse vídeo. Número 1. Pacientes de convênio versus pacientes particulares. Se você quer atrair pacientes particulares, precisa aceitar uma realidade: o marketing é inegociável. Não dá para depender apenas de indicações e esperar que os pacientes certos simplesmente apareçam na sua clínica. Muitos dentistas que querem lotar sua agenda ainda insistem em trabalhar com convênios, acreditando que um volume alto de pacientes vai compensar o baixo faturamento por consulta. Mas esses pacientes não escolhem sua clínica por diferencial, escolhem simplesmente porque ela está na lista do plano. Já o paciente particular, aquele que paga porque quer o melhor tratamento possível, pensa e age de forma completamente diferente. Ele pesquisa, ele quer confiar, ele quer ter certeza absoluta de que está tomando a melhor decisão antes de investir em um tratamento. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que existem dois perfis de pacientes: os de convênio e os particulares. E se o seu objetivo é atrair pacientes particulares, você precisa diferenciá-los. Então vamos lá. Paciente de convênio, ele não escolhe a clínica, apenas olha a lista e agenda a consulta. Seu critério principal não é qualidade, mas conveniência e custo zero. Ele entra e sai da clínica sem gerar um faturamento significativo. Agora, o paciente particular, ele não se guia por listas, ele pesquisa antes de decidir aonde vai se tratar. Ele quer qualidade, não somente preço. Ele precisa confiar na clínica e no profissional antes de investir em um tratamento. Ou seja, se você quer atrair pacientes particulares, precisa saber posicionar a sua marca. E é justamente isso que vamos falar no próximo tópico. Número 2. Posicionamento de marca e conteúdo. Muitas clínicas acreditam que basta anunciar para aparecerem para o público certo. Mas o erro está em achar que o paciente particular vai escolher onde se tratar só porque viu um anúncio no Instagram ou um site bonito no Google. Ele não faz isso. Ele pesquisa. Ele olha o Instagram, o site, os vídeos, a estrutura da clínica, as avaliações no Google. Ele quer ter certeza de que está escolhendo um local que entrega não apenas o tratamento, mas a experiência e a segurança que justificam o investimento. E é exatamente aí que muitas clínicas falham. Querem aumentar o ticket médio, mas não constroem um posicionamento que reflita isso. O paciente entra no Instagram da clínica e vê um feed sem graça, postagens genéricas, pouca prova social, como depoimentos. Ele pesquisa no Google e não encontra boas avaliações. Ele chega na clínica e não sente que está em um ambiente que condiz com o valor cobrado. E o que acontece? Ele diz que vai pensar ou que está caro. Marketing para atrair pacientes não é só tráfego pago, não é só postar antes e depois. É criar um posicionamento que ao longo da jornada do paciente vai eliminando inseguranças e construindo confiança. Conclusão: não adianta criar anúncios. Se sua marca não está bem posicionada, você precisa de branding, estratégia de comunicação e percepção de valor. Se sua presença online não mostrar isso, nenhum anúncio vai fazer milagre. Se você está gostando desse conteúdo, deixa seu like que isso
me ajuda demais. Me siga nas redes sociais também. Vou deixar o arroba aqui e também na descrição. Número 3. O papel da CRC, transformando interesse em presença na clínica. A gente precisa entender que o marketing sozinho não traz pacientes, ele traz leads, ou seja, pessoas interessadas. Mas interesse não significa venda. O que faz um lead ir até a clínica é o processo comercial. E nesse ponto, a CRC é peça-chave. Muitos dentistas ainda acreditam que o papel da CRC é apenas responder mensagens e marcar avaliações. Mas a verdade é que ela é a primeira ponte entre o lead e a clínica. O trabalho dela é muito mais do que agendar avaliações. Ela cria conexão, constrói confiança e guia o paciente até a clínica com a mentalidade certa para fechar o tratamento. Isso porque a maioria dos leads que demonstram interesse ainda não estão completamente decididos. Eles podem estar apenas pesquisando, comparando opções ou até mesmo curiosos. Se não houver uma abordagem bem feita, eles simplesmente esquecem e seguem a vida. Agora, quando a clínica tem uma CRC bem treinada, o processo muda completamente. O lead deixa de ser apenas um contato e passa a ser um potencial paciente em jornada de decisão. Vamos entender na prática como isso acontece. Se a resposta demora, o lead perde o interesse ou escolhe outra opção. Mas não basta ser rápido, a conversa deve criar conexão também. Em vez de simplesmente ficar empurrando se o lead quer marcar a avaliação, é mais eficaz iniciar uma conversa natural, perguntando o motivo ou interesse pela clínica ou tratamento. Além disso, muitos leads não agendam por insegurança. Eles têm dúvidas sobre o procedimento, sobre o preço, sobre o resultado, e a CRC precisa estar preparada para esclarecer essas questões antes mesmo da avaliação. Se a objeção for sobre valores, por exemplo, ao invés de passar um preço, o ideal é explicar que para um correto diagnóstico e planejamento assertivo do caso, é fundamental que o dentista especialista identifique as necessidades odontológicas do paciente mediante uma minuciosa avaliação na clínica. E que apenas ao final deste atendimento, a clínica terá totais condições de apresentar um plano de tratamento curativo e definitivo. Marcar a consulta também não garante que o paciente vá. Sem um acompanhamento, ele pode esquecer ou desistir. Uma simples mensagem fria de confirmação pode não ser suficiente. O ideal é enviar algo mais acolhedor, reforçando que o doutor está preparado para atendê-lo. Isso reduz faltas e melhora a taxa de comparecimento. Quando a CRC não executa bem esse processo, a clínica perde pacientes sem perceber. Leads esfriam, consultas são desmarcadas e o marketing se torna ineficaz. Mas quando esse trabalho é bem feito, mais leads aparecem, sentem confiança e acabam fechando mais tratamentos. No final, uma CRC bem treinada é decisiva para o crescimento da clínica. Quando esse trabalho é bem feito, o lead não chega na clínica apenas por curiosidade. Ele chega porque já está minimamente convencido de que aquele lugar é o lugar ideal ali para resolver o problema dele. Por outro lado, quando a clínica não tem uma CRC bem treinada, os leads simplesmente se perdem no meio do caminho. E não adianta investir em marketing se ninguém está cuidando para levar esses leads a algum lugar. Número 4, avaliação gratuita. Como isso gera resultados? O lead entrou em contato, a CRC está conversando com ele, mas como aumentar ainda mais as chances dele ir? Tá bom, muitos dentistas ficam receosos com a ideia de oferecer avaliação gratuita, achando que isso pode atrair pacientes que só querem dar uma olhadinha e depois ir embora. Mas na prática, a avaliação gratuita pode ser uma das estratégias mais poderosas para fechar tratamentos particulares, se for feita da maneira certa, viu? Ela reduz drasticamente a barreira de entrada do paciente. Muitos pacientes hesitam em marcar uma avaliação porque sentem que estão assumindo um risco. Eles não querem pagar por algo que ainda não sabem se realmente vão fazer. Eles precisam ter certeza de que estão indo ao lugar certo antes de investir um valor alto em um tratamento. Ao oferecer uma avaliação gratuita, você remove essa barreira. Você dá a esse paciente uma chance de conhecer a sua clínica sem compromisso. E isso cria uma facilidade maior para ele dar o primeiro passo. E é aqui que entra outro ponto importante. Uma vez que o paciente já entrou na sua clínica, a decisão de fechar o tratamento se torna muito mais natural. Além disso, uma avaliação gratuita ativa o viés da reciprocidade. Ele é um dos gatilhos psicológicos mais fortes na tomada da decisão. Quando recebemos algo de graça, inconscientemente sentimos a necessidade de retribuir de alguma forma. E esse mecanismo funciona perfeitamente na avaliação gratuita. Quando um lead chega na sua clínica e percebe que está recebendo algo valioso sem custo, o cérebro dele ativa esse senso de obrigação. Ele sente que, de alguma forma, precisa retribuir essa experiência positiva
positiva. Isso não significa que ele se sentirá obrigado a fechar o tratamento. O paciente precisa sentir que realmente recebeu algo de valor, mas significa que ele estará muito mais inclinado a confiar em você, ouvir a sua proposta com mais atenção e considerar fechar o tratamento ali mesmo. Agora, aqui está a chave. Para que esse princípio funcione, a avaliação gratuita não pode parecer algo superficial ou protocolar. Dedique atenção à avaliação desse paciente. Número 5. Formas de pagamento, condicionando o fechamento. Agora que o paciente está convencido de que precisa do tratamento, ainda existe um obstáculo que pode impedir o fechamento. Como ele vai pagar por isso? No Brasil, as pessoas não decidem grandes compras baseadas no valor total. Elas decidem baseadas na parcela. Não importa se um tratamento custa 15 ou 30 mil reais. O que realmente importa para a maioria das pessoas é se isso cabe no meu bolso. Se sua clínica só oferece pagamento à vista ou em poucas parcelas no cartão, você está afastando pacientes que poderiam fechar tratamentos de alto ticket se houvesse mais flexibilidade. Parcelamento no boleto, financiamentos acessíveis e condições de pagamentos adaptáveis podem ser o fator que define se um paciente decide fechar ou não. Atrair e fechar tratamentos não acontece por acaso. Não é questão de dar sorte de aparecer o paciente certo. É um sistema onde cada detalhe do marketing à avaliação, da percepção de valor ao fechamento, precisam estar alinhados. Se sua clínica não tem um posicionamento forte, um marketing estratégico, uma avaliação que constrói confiança, formas de pagamentos acessíveis e uma equipe comercial bem treinada, então não adianta reclamar que os pacientes não fecham. Se hoje você sente que está atraindo os pacientes errados, que as objeções são constantes e que o seu fechamento está abaixo do esperado, olhe para esses pontos, porque é aí que está o problema e também a solução. Agora me diz, qual desses pontos você acredita que pode melhorar na sua clínica? Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com aquele gestor ou gestora de clínica odontológica que continua perdido ali com marketing. Quer trabalhar com quem entende do assunto? Então entre em contato com a PowerMotion pelo link abaixo na descrição. Vou deixar um vídeo como sugestão em algum lugar aqui dessa tela. Clique para você assistir. Te vejo lá. Fui!